10 princípios fundamentais no processo de educar com amor e limite os filhos. Gostaria de dialogar, trazendo alguns pontos importantes para que isso ocorra de maneira mais leve, gostosa, com sabedoria, de acordo com a minha visão de mãe e profissional. Mas antes, eu queria falar um pouquinho sobre a minha missão como mãe. Mas eu trago também um pouco da minha história pessoal. Uma jovem sonhadora com 25 anos, casa e logo fica grávida. Começa aí uma jornada de aprender a ser mãe. É quando um início de uma nova jornada de como aprender a ser mãe não é algo tão fácil. Primeiro, porque você não tem receita, você não tem um guia, um manual, que você pode abrir e seguir todas as orientações. Você precisa criar o seu manual, você precisa criar o seu guia. E logo assim, nesse tempo de 9 meses, eu precisava ter habilidades. Para quando a minha filha nascesse, na minha cabeça, eu pensava, eu não vou precisar chamar minha mãe, eu não vou precisar chamar minha sogra, eu não vou precisar ficar ligando para uma colega e perguntar quando acontecer alguma coisa que eu não consigo fazer. Afinal, eu sabia fazer tantas outras coisas. Foi quando começou a minha saga. Eu era professora de crianças do ensino fundamental, né? Era estudante de pedagogia. E aí eu tinha uma enorme habilidade de abordar, de dar aulas com vários assuntos na área da educação, mas eu precisava dominar os cuidados essenciais para que a minha filha chegasse e eu pudesse resolver aquilo sozinha ou junto com meu esposo. Mas eu pensava, né, como que essa criança ela precisa aí de vários elementos. E eu ficava muito preocupada. Antes de nascer, eu já estava preocupada com a sua fase criança, quando chegasse na adolescência, que tivesse equilíbrio, que tivesse ali uma harmonia familiar ou que pudesse trazer a felicidade naquele processo todo. Foi aí que eu comecei a comprar livros e mais livros. Eu busquei muito. E aí eu comecei a pensar que se eu tivesse o segundo filho, eu gostaria de errar menos. Eu gostaria de conseguir fazer algumas coisas sem que eu pudesse ter que ficar consultando ou perguntando o tempo todo, né? E ouvindo, não deixando de ouvir as pessoas mais experientes, que também reforçariam o meu aprendizado, mas que eu conseguisse resolver alguma coisa em algum momento sozinha, sem desespero, sem pânico, mas com tranquilidade e com uma habilidade que eu ia ganhando ao longo do tempo. Bom, por aí se passou 16 anos e eu consegui passar por algumas coisas. Mesmo que dentro desse percurso da minha primeira filha tive muitos fracassos, muitos insucessos, muito medo, muita insegurança, muita cobrança, vergonha, culpas, enfim, tantos outros sentimentos, tantos pensamentos que passaram ao longo desses 16 anos. E aí, depois de ter passado tudo isso, né? Eu poderia ter um segundo filho. Eis que surge o meu segundo filho. Na minha cabeça eu já estava mais preparada, né? E aí surge o desejo de aprender, né? De aprender mais e dividir essa minha experiência com outras mães, com pessoas que cuidam de crianças, com familiares, né? Porque assim, a missão de ser mãe, como eu disse lá no início, não é uma coisa fácil.
E eu permaneço ainda nessa missão porque o meu filho hoje tem 7 anos de idade. E aí ele entra numa outra fase que eu preciso trabalhar muitas coisas e vencer alguns obstáculos que ao longo, né, do meu início lá de 25 anos foram surgindo e eu realmente alguns eu fracassei. Mas eu elenquei alguns princípios que me levaram a refletir todos os dias que eu tinha que mudar alguns pensamentos, alguns comportamentos para que nesse segundo filho eu conseguisse atingir ou educar melhor a minha missão de mãe. Mas eu queria te dizer que isso não acaba aqui, porque mãe vai ser sempre mãe e a gente tem várias etapas da vida para cumprir nesse processo. Então eu elenquei 10 princípios fundamentais no processo de educar com amor e limite os filhos. Esses princípios, eles são ferramentas que vai poder nos assegurar para psicoeducar essa criança. Então eu trago isso como uma psicoeducação, ensinando do meu modo como eu vi a educação do meu filho e talvez sirva para você, talvez não, mas que você possa pegar alguma coisa ou ler alguma coisa, ouvir alguma coisa e juntar com aquilo que você já tem, com seu conhecimento e com a sua experiência. Eu diria que nos meus primeiros momentos de mãe eu não tinha experiência nenhuma, né? Então isso foi um pouco dolorido, né, para mim aprender. Mas também, talvez essas informações possam ser repetitivas para você, já estão disponíveis em algum lugar. Mas eu precisava colocar isso para fora, porque isso já vem sido guardado há muito tempo. E aí eu quero agora compilar numa websérie de 10 vídeos. Eu quero trazer esses princípios de acordo com a minha opinião, com a minha experiência que eu tenho vivido. E eu vou só citar para você alguns e depois nos próximos vídeos eu vou trazer os 10 separados de acordo com o meu olhar, que foi o que me ajudou, que foi que me alimentou e me fortificou nessa missão, né, de caminhada com os meus filhos. O primeiro princípio é o amor. E aí a gente vai falar muito mais do que o amor. E você pode ter várias dimensões ou vários pensamentos e uma posição já segura do que é o amor. Mas eu vou colocar no meu contexto. O segundo é a autodisciplina. E eu percebi que eu também tinha que ser autodisciplinada para poder orientar. O outro foi a autoestima. Eu precisava tratar a minha autoestima para aprender a tratar e entender a autoestima dos meus filhos. O quarto foi a firmeza. Eu aprendi a ser firme e não ser dura. O quinto é a gentileza. E aí a gente vai falar um pouco dessa gentileza que a gente precisa desenvolver ao longo do tempo. Depois eu falo da paciência. Você talvez possa pegar esses princípios e enumerar da forma como você acha melhor. Eu elenquei assim, mas depois que eu leio e depois que eu os vejo, eu penso que eu poderia começar com a paciência. Porque aprender, ensinar e ser mãe, você precisa ser paciente demais. O sétimo é o respeito. Quando você passa pelo respeito de entender que uma criança precisa ser respeitada, que ela também tem o seu direito, apesar dela não poder proclamar, falar, mas em algum momento isso tem que estar dentro dos pais, de quem cuida, porque aí você consegue entendê-lo melhor. O oitavo eu elenquei como a responsabilidade. Eu acredito que ser mãe e ser responsável é uma coisa que precisa estar claro isso, porque senão você não consegue avançar no teu processo de mãe ou de pai. O 9 é a sabedoria. Por isso que eu falei para você que talvez você mudaria essa ordem, né? A gente começaria pela sabedoria, porque educar você precisa ser sábio, né? E se você é sábio, você consegue alcançar muitos degraus no processo da educação dos teus filhos. E o 10º é a união.
Você precisa ter união com a tua família, você precisa ter união com os parentes. Te vejo nos próximos vídeos da nossa websérie Os 10 Princípios Educando com Amor e Limites.